Na série Meus Primeiros Pães Sem Glúten, você vai aprender a fazer um pãozinho de milho que é crocante, sem glúten e vegano, que é muito fácil e rápido de preparar. Com poucos ingredientes, você faz o seu primeiro pão sem glúten na sua casa. Então, já prepara o café que logo sai uma fornada de pão sem glúten. Então, bora para a receitinha de hoje. O primeiro passo, então, para preparar esse pão de milho é você colocar uma luva, e isso vai facilitar bastante no momento de você amassar, sovar esse pão. E aí nós vamos colocar então numa tigela 230 gramas de fubá mimoso, desse que a gente encontra em mercado mesmo, tá, gente? Não tem nada diferente disso. Aí você vai colocar 100 gramas então de fécula de batata, para poder trazer um pouco de maciez. A fécula de batata aqui é importante, que ela vai trazer maciez para esse pão. E depois você vai colocar 70 gramas de fécula de mandioca. Ele vai trazer aqui um pouquinho de elasticidade e também a liga para esse pão. Quando a gente prepara um pão sem glúten, a gente tem que fazer um mix de farinha para que possa ter a mesma função do trigo. Então, por isso que tem que sempre ter uma combinação de farinhas. Aí eu tenho então 40 gramas de açúcar demerara, depois você vai colocar 3 gramas de sal do Himalaia, que é o que eu uso aqui em casa. Você vai colocar então 6 gramas, desculpa, de goma xantana, 4 gramas do fermento biológico seco, desse também que a gente usa em mercado. Aí você vai misturar todos esses ingredientes secos. É importante você deixar ele bem misturadinho, tira bem os grumos dessa massa para que ele fique bem homogênea toda essa massa. Aí nós podemos então colocar, depois que misturar bem, os ingredientes úmidos. Então eu tenho 3 colheres de sopa de manteiga ghee. Você pode colocar azeite, você pode colocar gordura de coco, você pode colocar óleo de coco, a gordura que você achar melhor. Eu gosto de colocar manteiga ghee para trazer um sabor por conta da manteiga. E essa minha aí eu deixei caramelizar um pouquinho, então ele vai ficar com um sabor um pouquinho mais forte, amanteigado, vai ficar bem gostoso. Porque já não vai ovo, então tem que trazer um sabor aí de alguma gordura. Aí você vai colocar pesadinho na balança, assim como os ingredientes que eu já passei aqui, 280 ml, né, gramas, aliás, de água filtrada. É bom você pesar, tá, gente? Embora a água ela seja em ml, eu gosto de pesar quando eu preciso de certinho por conta da farinha, para não ter problema depois, que é o caso dessa receita. Como ela não vai ovo, como ela não vai muitos ingredientes, então é importante a gente saber a quantidade certa de água para não ter problema de passar o ponto aí, porque a gente vai estar utilizando para liga a goma xantana, não tem gema, não tem clara, então eu preciso aí de uma água. Então você vai adicionando aqui a água, eu acabei colocando tudo, eu preferi colocar um pouquinho e massageando, e aí a gente vai então solvando todos esses ingredientes. Por isso que eu falei que era importante colocar a luva, por conta desse passo aqui que a gente tem que realmente amassar bastante essa massa. Aí você vai fazendo o movimento de levantar a massa, trazer para poder incorporar ar, para esse pãozinho depois crescer e ele ficar então bem macio. E aí você vai amassando até chegar uma hora que a massa, ó, ela fica como uma massa elástica, ela fica, não fica dura, mas também não fica muito mole. Você percebe que você consegue massagear sem que ela grude tanto na tigela quanto na luva. E aí você vai incorporando o ar até você sentir que o ponto tá desse jeitinho aí, ó. Dá para eu enrolar, a massa não vai esparramar, mas ao mesmo tempo é uma massa que ela é um pouquinho elástica. Você vê, isso é por conta da goma xantana que fica desse jeito. Por isso que é importante, quando fazemos o pão sem glúten, a gente sempre ter a goma xantana. Então, feito esse passo, eu já amassei bem, eu incorporei bastante ar nessa massa. Ela é uma massa muito gostosa de mexer, dá vontade de ficar o dia inteiro amassando ela, porque ela é bem gostosa mesmo. Aí nós vamos fazer o passo de colocar ele para fermentar. Eu sempre gosto de colocar num saquinho desse que a gente compra em mercado, que é próprio para freezer, para congelamento, né? Aí eu coloco nesse saquinho e aí eu fecho, dou um nozinho para que esse ar ele prenda, e assim essa fermentação ela vai ocorrer mais rápida. Então eu levo para aproximadamente 1h10, 1h20, vai depender da temperatura da sua cidade, do teu forno, da tua casa, da cozinha onde você está preparando, até que ele esteja assim. Aí eu vou estar tirando o ar antes de eu modelar esses pães. Então eu tiro bem o ar dessa fermentação, e aí eu coloquei numa vasilha, porque eu vou precisar depois ir para o próximo passo,
Então, para mim poder continuar tirando aí esse ar, ele é mais fácil. Então, ó, vou sempre fazendo aquele movimento como se eu estivesse amassando novamente, para aí, no caso, é o contrário do que a gente fez da outra vez. Da outra hora eu enrolei para incorporar ar, e agora eu tô enrolando para tirar o ar. Então, eu já pego então na bancada, eu polvilho, antes de polvilhar, ó, eu vou mostrar para vocês. Hoje eu utilizei essa redinha que a gente encontra na internet para você estar assando pães. Você pode perceber, ó, que ela tem os furinhos, isso vai ajudar o calor passar do pão. Normalmente eu uso uma forma dessas de pãozinho francês. Como eu sei que não é todo mundo que tem e é mais fácil comprar esse tapetinho, então eu optei por fazer hoje pela primeira vez nesse tapetinho. Uma outra vez eu gravo aqui a receita e eu mostro como que ele fica mais arredondadinho esse pão quando a gente compra uma forma própria de mini pãozinho francês. Ele fica muito bonitinho. Então o que a gente vai fazendo aí? No primeiro passo eu vou separando, né, por porções. Esses pães que eu fiz aqui hoje, eu separei por 70 gramas. Ele dá exatamente a massa todinha. Quando a gente prepara naquela medidinha, ó, ele vai dar exatamente 70 gramas em todos os pãezinhos, sem sobrar nenhuma graminha de massa. Aí como que eu faço, gente? Eu estico essa massa da bancada, que deve estar enfarinhada com fubá também, e aí eu vou enrolando, ó. Próximo passo aqui eu vou explicar mais no detalhes para você entender. E o cuidado de colocar ali nessa forma é você deixar a parte que você enrolou para baixo, para que esse pão não abra, ó. Então aqui o que eu faço? Eu estico bem a massa. Não precisa colocar farinha, nada, eu vou enrolando como se fosse um caracolzinho, e aí eu pego essa parte que é onde está de baixo que eu enrolei, eu já polvilhei aí, eu passo de um lado para o outro para ele poder grudar. Se você sentir a necessidade de jogar um pouquinho de água, mas é muito pouco, eu nem coloquei porque é uma massa bem úmida, essa parte aí, ó, lado de baixo, para que ele não abra no forno. E aí eu vou fazendo isso com todos os pães, modelo todos, até terminar, né, todos eles, ó, o mesmo procedimento, enrolei, fiz aí a cobrinha, uma massinha, enrolei como se fosse um caracolzinho, e aí eu já posso então ir fazendo isso em todos os pães, em todos os demais pães. Feito esse passo, ó, sempre não esquece de colocar um pouquinho de farinha para que esse pãozinho depois ele vai ficar com essa casquinha crocante por conta dessa etapa aí que você fez de ter passado a farinha. Eu faço isso para os demais e aí eu levo então para fermentar por aproximadamente 20 minutinhos só. Depois que ele fermentou por 20 minutinhos, ou até você ver que eles já estão crescidinhos, eu dou uma ajeitadinha, ó, porque às vezes pode ser que na hora que vai crescer vai acabar grudando. Eu acabei ajeitando um pouquinho. Por isso que no momento que eu gosto de colocar antes, eu prefiro deixar mais espaçadinho para não precisar mexer como eu fiz aí, porque ele acaba achatando um pouquinho depois o pão. Aí, com a ajuda de um borrifador, você joga um pouquinho de água em cima desse pão, não é muito. Quando você joga essa água que você borrifa, é o que vai deixar a casquinha crocante. Esse é o segredo. Aí, com a ajuda de uma faquinha, eu tenho essa daí que é própria para pão, você vai fazendo um corte para poder sair esse ar, né? Porque não vai ficar muito tempo no forno. Aí você faz como você quiser, ó. Cada um eu fiz num desenho, e aí ele vai ajudar a expandir esse pão, sair esse ar, e ele vai crescer, e ele vai também ao mesmo tempo assar por dentro muito mais rápido. Aí você leva então para poder assar esse pão. E aí aqui vem uma dica: você, na hora que você for colocar no forno, o forno já deve estar pré-aquecido por uns 10 minutinhos. O meu aí, ó, tava no 180 graus. Não deixa muito mais do que isso. Aí eu deixei lá embaixo, ó, uma forma, não sei se você vai conseguir perceber, agora eu vou puxar com a mão, você vai ver. Primeiro eu vou colocar a forma, você vê que eu coloquei, ó, direto mesmo, sem colocar na forma nada. Por isso que eu gosto do tapetinho, porque ele acaba sendo prático. Aí, ó, tem uma forma embaixo, que ela já deve estar quente. Você vai pegar água quente, ó, você pode ver que tá saindo a fumaça, e aí você joga nesse forno para poder gerar um vapor, ó, sair uma fumaça, e você fecha. E aí é isso que vai garantir que esse pão não resseque tanto, mas ao mesmo tempo ele fique com aquela casquinha crocante. Aí aproximadamente 25 minutos depois, esse pão
já vai estar pronto. Mas você cuida aí no teu forno, porque isso vai depender de forno para forno. Eu deixo nesse ponto aí, quando eu não faço, gente, na forma, o que acontece é que por dentro ele não, por baixo ele não consegue dourar tanto. É essa a diferença quando você compra a forma, que quando eu gravar aqui a receita novamente, eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver a diferença. E ele acaba ficando mais modelado na forma. Quando essa vez que eu fiz agora é a primeira vez nesse tapetinho, ele ficou levemente achatadinho porque ele não conseguiu dar o formato, mas ele ficou gostoso do mesmo jeito, com a casquinha bem crocante. Então, deixa o seu curtir nessa receita para que o YouTube entregue para outras pessoas que precisam, como você, aprender a fazer pães sem glúten de forma rápida e que seja com poucos ingredientes. E depois você compartilha com uma amiga nas suas redes sociais. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal para que você possa continuar recebendo receitinhas, conteúdos que eu tenho certeza que vão edificar o seu lar. Então fica com Deus, beijo no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha saudável. Shalom, shalom!